Olá, boa noite. Eu estava com saudade de estar aqui com vocês, né? Depois das lives de 2020, quase toda semana, falando da escola, da Hotelier News, né? Ficamos aí um bom tempo sem se comunicar, estamos retomando. Então, queria dar uma boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Bem-vindos ao nosso novo projeto, né? Bem-vindos à Degusta, uma pitada de conhecimento da escola para resultados. Mensalmente, nós vamos promover webinars gratuitos de 30 minutos a 1 hora de duração. Esses webinars vão receber convidados especiais, profissionais do setor de hotelaria e turismo, especialistas em tecnologia, especialistas em marketing, que vão trocar um pouco de experiências e conhecimento com os nossos, ouvintes, ou os nossos telespectadores, como gosta de falar o Silvio Santos. A novidade de 2021 para 2020, de 2020 com relação a 2021, é que além da transmissão na plataforma do YouTube, nós vamos criar o nosso canal de podcast. Então, com essa nova comunicação, você vai poder assistir esse webinar, seja onde você estiver, na hora que você quiser, no momento que você tiver o tempo livre, voltar, reassistir de novo, ouvir de novo e refletir sobre aqueles conhecimentos desses especialistas que vão estar ali passando um pouco desse conhecimento. O nosso primeiro webinar é ao vivo, os outros vão ser gravados e vão ser postados na plataforma e vocês vão ser comunicados sobre eles. Mas esse primeiro é ao vivo, como estreia. Então, se tiver algum errinho, a gente pede desculpas, né? Porque é ao vivo, como diz o Faustão. Então, esse primeiro, por ser ao vivo, nós vamos postar nas nossas plataformas de YouTube e podcast entre o intervalo de 10 a 15 dias. Vocês vão receber esse comunicado, né, quando ele estiver postado, porque vocês vão poder ouvir, ver novamente. Queria agradecer novamente a todos vocês que tiveram aí, estão reservados esse tempo de 1 hora. Eu prometo para vocês que nós vamos ser objetivos, práticos e durante 1 hora nós vamos passar o que tem de mais moderno na área de gestão de recursos humanos e com certeza bastante aplicável ao seu negócio, à sua área ou ao seu empreendimento hoteleiro. Queria agradecer também todos os patrocinadores, né? Queria agradecer ao Rafael da R1, que é o nosso grande assessor técnico em todas as nossas lives, todos os nossos projetos, né? A gente está aqui no estúdio ao vivo, na Rua do Fico, fazendo essa transmissão. Queria agradecer a Carol e o Tarek da Minibis, da PM Web, como nossos patrocinadores, ao Minibis, ao Rodolfo, né, ao Ferrinho. Essas são empresas que acreditam no desenvolvimento e na formação de mão de obra dentro do setor. Queria falar da nossa nova patrocinadora, Herbon Sistemas, uma empresa de PMS que está chegando no Brasil, já chegando com mais de 300 propriedades e chegando com força, também acredita na formação da mão de obra. E eu também queria agradecer os nossos apoiadores, né? 2 grandes entidades que desde o início da escola nos apoiam na divulgação e na formação de mão de obra. É o FOB, o Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, e não queria agradecer ao Orlando Souza pelo apoio de sempre, e também a Resorts Brasil, o Sérgio Casagrande, queria agradecer sempre o apoio da Resorts e da Aninha, né, como apoiadoras do nosso conteúdo. Agora vamos à nossa palestra, mas antes de começar a palestra eu queria apresentar, né, a nossa palestrante. É a Cibele Souza. A Cibele Souza é uma profissional com formação em psicologia pela Universidade de São Francisco, com MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, coaching pela SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, e especialista em coaching evolutivo pela Richard Barrett St. Valens. Ela atuou durante 9 anos na área de hotelaria e turismo, na Bourbon Hotels Resorts e no Grupo Fasano. E ela também participou de implantações importantes na área de recursos humanos em empresas como Brasilseg e o Grupo Pão de Açúcar, mais precisamente no Grupo Açaí, na divisão da Açaí Atacadista. Então, é um profissional que tem experiência tanto em outros setores como na nossa área de hotelaria e turismo. E a gente trouxe a Cibele não só para palestrar, mas também como nossa apoiadora dentro da escola. Então, ela cuida de todos os projetos de desenvolvimento humano, coach, assessment,
né, e Headhunter. Cibele, queria te convidar, né, Cibele lá no seu headquarter, né, toda lá estruturada ali no seu quartel-general, com os quadros no fundo, a cadeira toda chique. Cibele, a apresentação é contigo. Lembrando, temos 1 hora, né, 45 minutos de conteúdo, algumas perguntas que eu vou elaborar para você aqui, enquanto você vai falando, para a gente ilustrar esse seu tema. Contigo, Cibele. Que bacana, obrigada Jefferson, boa noite a todos. É um desafio falar aí em 45 minutos um tema tão amplo, né, que é o RH como designer organizacional, suportando a liderança, principalmente no cenário que a gente está vivendo. Mas eu vou tentar resumir essa minha experiência e é um desafio porque é uma coisa que eu gosto. Jefferson descreveu aí as minhas vivências profissionais e, além de tudo, eu tenho pautado aí todos os meus estudos, as minhas pesquisas nessa atuação do RH de uma forma mais estratégica. Então, eu vou tentar sintetizar o que eu tenho visto até aqui para passar para vocês esse conteúdo bem bacana. Já dá para visualizar minha apresentação? Agora sim. Então, vamos lá. Para guiar a nossa conversa, deixa eu ver, foi. Para guiar a nossa conversa sobre o RH como um designer organizacional e sendo aí esse suporte à liderança, eu distribuí o conteúdo em 4 grandes frentes. O primeiro, mundo VUCA, e aí, bem na real, a gente vai retomar o entendimento desse conceito, tá? Como o coronavírus traz aí, de uma forma mais tangível, a vivência desse conceito VUCA no nosso dia a dia. Dentro dessa temática, eu trarei 2 caminhos que um autor traz aqui para a gente, uma literatura que eu vou compartilhar com vocês, como caminhos possíveis para a realização em contextos de crise. Então, tem a tomada aí do caminho da originalidade ou do conformismo. E apresento também para vocês o acrônimo FUTURE, que vem como uma resposta para tentar sedimentar essa estrada, que é uma grande interrogação em nossa frente, que é o próprio futuro, né? E ainda nessa perspectiva de futuro, eu vou trazer para a nossa discussão 10 habilidades elencadas como essenciais para o profissional do futuro. Então, tem aí 10 habilidades que foram colocadas à nossa apreciação pela ONU, a gente vai mostrar aqui e discutir brevemente. O segundo ponto, nós vamos falar aí do novo modelo de poder, e aí pensando nos novos cenários de gestão de negócios, como uma proposta de posicionamento para as companhias. E aqui eu vou trazer um pequeno recorte, tá? Não trago muito aprofundado, mas um recorte do modelo startup de ser. Tá? Como a gente pode trazer uma linha de gestão para o nosso dia a dia dentro dos nossos empreendimentos com esse estilo mais startup. No terceiro tópico, a gente vai falar do líder e as 3 habilidades cruciais a partir do referencial teórico que eu vou abordar com vocês, que são habilidades essenciais para esse novo formato de liderança. E aqui, só um adendo, não são competências que eu vou listar para vocês, como a gente geralmente está acostumado, como saber ouvir, resiliência. Não, são formas mesmo de conduzir a gestão de processos, a gestão dos negócios e a gestão de pessoas, tá? E o último tópico, que traz aí toda a temática da nossa discussão do RH mais estratégico para de uma forma mais tangível, eu trago a breve evolução do RH e o modelo atual de gestão de pessoas, que as empresas que hoje têm um foco maior em resultado e engajamento, elas estão adotando. E eu estou falando aqui do modelo Business Partner. Eu tenho aí uma motivação pessoal por esse modelo já há algum tempo, venho estudando, venho fazendo formações acerca desse modelo, e um dos nossos desafios dentro da Escola para Resultados é proporcionar conhecimento para os empreendimentos hoteleiros de que esse modelo Business Partner é o mais assertivo, principalmente no contexto que nós vivemos. É olhar o RH como um parceiro de fato do negócio, que amplia a nossa discussão de RH parceiro estratégico, tá? Então, vai ser, sim, um grande desafio sintetizar tudo isso para vocês, mas eu quero trazer aqui a visão da realização, como eu disse, de um livro aí bem bacana, chamado Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, super recomendo. Dentro desse conceito de conformismo e originalidade, segundo o autor, há alguns anos psicólogos americanos fizeram aí um estudo e chegaram à conclusão que haviam 2 caminhos para se realizar alguma coisa, tá? Que geralmente as pessoas utilizavam dentro de um contexto de crise. Ou eles seguiam o caminho do conformismo,
que é seguir os padrões, os procedimentos já estipulados, já estabelecidos, ou o caminho da originalidade. Esse caminho da originalidade é uma estrada menos utilizada. Então, estimula-se aí as pessoas da organização a desenvolverem novas ideias. Para desenvolver essas ideias novas, vamos dizer assim, eles precisam questionar o pensamento corrente. E aí eles vão, a partir disso, desenvolver soluções para a resolução de problemas e de novos problemas, que são diferentes aí a partir da perspectiva, tá? E aqui a gente traz um pouquinho do conceito VUCA, como eu prometi. E aí uma das colocações, né, a partir desse pressuposto do conceito VUCA, eu trago uma linha de pensamento que eu vou provocar de uma forma geral os profissionais de RH que aqui estão, né? Então, assim, dentro do contexto que nós vivemos, desse mundo volátil, incerto, ambíguo e complexo, como a sua empresa tem se posicionado para lidar com tudo isso, né? E como você, como RH, tem fomentado essa conduta dentro da sua atuação, principalmente na linha de frente com a liderança. Como que a gente tem feito isso, né? E aí, eu trago para vocês uma proposta de competências bem dentro da perspectiva do chá, conhecimento, habilidade e atitude, para minimizar os impactos negativos do mundo VUCA e trazer agilidade e resultado na gestão, tanto de pessoas quanto processos de uma companhia. Tá? Então, a partir do que a gente falou aí, que o VUCA traz aí uma volatilidade, nosso contexto atual mostra isso claramente, ou seja, as mudanças elas são importantes, elas estão acontecendo, mas para minimizar essa volatilidade que é percebida pelos colaboradores, pela liderança, uma das formas que a gente pode fazer para responder a essa volatilidade é comunicar a visão da empresa. Então, assim, onde essa empresa quer chegar? E com isso, as pessoas vão, assim, se apropriando dos desafios gerados a partir do contexto novo, né? Elas vão se apropriando desse contexto, desses desafios e desenvolvendo ações que estejam em linha com o objetivo da organização que foi trazido à tona a partir do esclarecimento da visão, tá? Então, é uma das formas da gente lidar aí com a volatilidade. Quando a gente fala de incerteza, a gente tem como medida proporcionar o entendimento, ou seja, estimular o aprendizado das pessoas e fortalecer a colaboração entre os times, diminuindo assim uma atuação em silos e desenvolvendo ações com portas abertas. Quebra-se aqui aquela ideia de desenvolver-se soluções e produtos a partir de portas fechadas. Nós detenhamos o conhecimento e a partir daqui a gente cria as soluções. Não, agora a gente fala aí de uma perspectiva de colaboração, muito usada dentro do conceito das metodologias ágeis. Então, quem tem feito algumas formações nesse sentido, para trazer esse modelo ágil para suas áreas e também para a área de RH, ouve-se muito que a base de qualquer metodologia ágil é a colaboração. Tá? Da mesma forma, a gente tem a complexidade, ela exige que as pessoas interajam mais e tragam formas de pensar diferentes, trazendo aí a clareza dos direcionadores organizacionais para os diversos setores da companhia. Por isso que essa interação é uma medida para lidar com a complexidade. Várias pessoas olhando e analisando aquele contexto, elas conseguem pensar em soluções em formas diferentes de atuar, né? E aí, por último, a gente está diante da ambiguidade, que a ideia é trazer agilidade no desenvolvimento de novas soluções. Então, criando formas de atuação entre as pessoas que eles gerem valor para as ações e projetos que eles estão conduzindo. Então, eu penso que estimular essas trocas entre os colaboradores permite que eles conheçam pessoas de diferentes setores da companhia e que possam agregar conhecimento no projeto que eles mesmos estão tocando. Então, é uma forma de a gente trazer, a partir desse momento ambíguo, interações de valor, desculpa ali a apresentação tem um errinho, interações de valor para que a gente ganhe agilidade quanto organização, ok? E aqui eu trago para vocês uma forma de tentar trazer um pouco de certeza para algo que se torna cada vez mais imprevisível, que é o futuro.
A maneira como a gente fazia negócio mudou radicalmente na última década e vai mudar muito mais na próxima. Então, eu trago para vocês esse acrônimo FUTURE, que segundo o autor do conceito, que é o Patrick Dixon, ele traz esse acrônimo como 6 eixos que compõem o futuro, tá? Esse material, esse conceito, vocês poderão encontrar no livro O Novo Poder. Eu vou falar um pouquinho dele. Como disseminar ideias e engajar pessoas e estar sempre um passo à frente de um mundo hiperconectado. Tudo isso é o nome do livro, tá, gente? Mas é um nome extremamente atrativo e tão bom quanto o livro, diga-se de passagem, que traz aí uma metodologia nova e todos esses conceitos do novo poder, da nova forma de gerenciar negócios e pessoas, eu extraí a partir deste livro. E aí, esse Patrick Dixon, ele traz aí esse acrônimo para a gente. Deixa eu já mostrar para vocês aqui. E nesse acrônimo tem aí eu trago para vocês uma breve explicação. Ele detalha um pouco mais no livro e recomendo que vocês façam a leitura, porque é bem interessante. E dentro desse material, ele traz aí que a velocidade das coisas vai cada vez mais ficar mais intensa. E a nossa dificuldade em processar tudo isso também vai aumentar. Então, ao mesmo tempo que as coisas caminham de forma muito veloz, a gente ainda vai ter dificuldade de acompanhar essa linha de pensamento das coisas acontecendo. Que é um exemplo bacana, quando a gente lembra que o telefone levou 75 anos para chegar a 50 milhões de pessoas, a gente compara isso às outras tecnologias. O rádio, para atingir os mesmos 50 milhões, demorou 38 anos. A gente tem a televisão, 13 anos. A internet, 4 anos. E aí eu vou pular de uma forma exponencial. Nós tivemos o Instagram para alcançar os mesmos 50 milhões de usuários, demorou 2 anos. E aí a última experiência mega exponencial que a gente viveu foi Pokémon GO, que apenas 15 dias chegou aí a um número de 50 milhões de usuários. Então pensa que é uma coisa assim muito rápida. E os negócios estão acontecendo na mesma proporção. E nós, como RH, estamos vivendo isso dentro da companhia, o nosso gestor está vivendo essa pressão e nós precisamos cada vez mais nos apropriar desse mercado, desse cenário que as empresas estão vivenciando, né? Ele traz aí o conceito do urban, que é o crescimento sem medida das cidades. Então, aqui ele traz um pouquinho essa metodologia que desenhou antes da pandemia, né? Que a gente tem visto que as pessoas estão, pela necessidade atual, ficando reclusas, né? Quem pode fazer o trabalho online, mas ele traz que existe aí uma sinalização de um crescimento das metrópoles, tornando-as megalópolis. Então, as grandes negociações permanecerão cada vez mais centralizadas nas cidades. Ele traz aí essa ideia do tribal, que para entender os consumidores, já se faz urgente abandonar a tradicional segmentação geográfica. Mas aqui, a proposta é focar em comportamentos tribais, ou seja, no sentido de grupos mesmo. Agora, para a gente poder desenhar uma solução, para a gente desenhar um produto, a gente tem que pensar qual grupo, qual tribo que a gente precisa e quer impactar. Então, são formas diferentes agora de olhar para esse cliente. Isso já está em voga. Quem tem aí as áreas de vendas, as áreas de UX, da parte de clientes, sabe que isso já é uma metodologia utilizada e a tendência é cada vez mais trazendo complexidade a esse estilo de análise tribal, né? E aí também ele traz o conceito do universal, que é a beleza do mundo conectado. Então, assim, é importante hoje o gestor de negócio conhecer diferentes culturas e é primordial ampliar a visão de atuação. Assim, ele cria novos pontos de contato e tem uma maior compreensão do futuro a partir de experiências de outros lugares. Veja que a gente está aqui trazendo uma série de contextos e a metodologia do Dixon, ela tenta aí sedimentar o nosso futuro, mas indiretamente está tudo ligado à competência desse gestor que a gente atende diariamente, está ligado à competência da liderança intermediária, dos especialistas de áreas que vêm como demanda para a gente. Então, nós como RH estratégico, a gente precisa ter plena noção de que os nossos clientes estão vivenciando tudo isso. E nós também. Quando nós temos um olhar mais próximo do negócio, a gente sente isso na pele no dia a dia. E o último, claro, que é o ethical, que tem um sentido ético. Então, assim, é preciso inovar? É preciso inovar. Mas a gente vai respeitar as pessoas, a gente vai respeitar o planeta e a gente vai respeitar, que é uma coisa assim que eu acho o máximo, são os diversos agentes que atuam no mercado.
Então, assim, para-se com aquela ideia de uma competição onde você centraliza informações, onde você quer um produto que você vai confrontar o teu concorrente, não. Agora se tem aí uma preservação das relações também. Então, as empresas elas estão sendo cada vez mais cobradas para serem éticas naquilo que elas fazem. Até porque o consumidor atual ele tem esse nível de criticidade. Veja que o consumidor ele tem muita opção no mercado, né? Por diversos produtos, diversas frentes. Então, agora são detalhes ligados a estes valores, segundo o Dixon, que faz a escolha ser direcionada para este ou aquele, tá? Então, essa é toda a temática que os nossos gestores aí estão vivendo, né? Tudo bem aqui? Então, vamos seguir. Com isto, eu vou entrar nas 10 habilidades listadas aí pela ONU, primordiais ao profissional do futuro. Veja que nós temos aqui dentro dessas 10 habilidades, elas estão aí para vocês visualizarem, gestão de pessoas, criatividade, tomada de decisão, negociação, olha essa que bacana, orientação para servir, muito forte no mercado de hospitalidade, colaboração, aqui com aquela linha do conceito ágil, do mindset ágil, flexibilidade cognitiva, inteligência emocional, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. Eu trouxe essas 10 habilidades para vocês conhecerem aqui. Não vou entrar no detalhe de cada uma, tá? Contudo, existe um material bem de qualidade, várias páginas trazendo esses conceitos detalhados, que eu recomendo a pesquisa aí dos profissionais de recursos humanos. E aí eu faço uma nova provocação, tá? Para os profissionais de RH que estão nos ouvindo aqui. Que tal a gente pensar em qualificar e também avaliar a nossa liderança e também o nosso time de RH a partir dessas competências? Então, dentro da área de BP, de Business Partner, quando a gente tem essa área do RH já estruturada, o BP ele é avaliado por algumas dessas frentes já hoje. Mas que tal a gente olhar para as áreas especialistas, né? A gente falar com a nossa galera de remuneração, nossa galera de educação corporativa, recrutamento e seleção, como que eles estão em cada um desses conceitos? E o nosso gestor, qual a nota aí que ele se avalia, que a equipe dele avalia em relação a cada um desses conceitos? E veja que eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente para dois que são críticos, que é a flexibilidade cognitiva, tá? Então, assim, a gente precisa ter aí uma disponibilidade para aprender. Eu falo que a cada desafio que nós, profissionais de gestão de pessoas, assumimos, a gente entra numa nova escola, a gente aprende outras coisas, porque a gente tem a base do RH, mas o negócio a gente conhece quando a gente entra naquele negócio. Então, essa flexibilidade cognitiva é importante para o profissional de gestão de pessoas e também para o gestor de negócio, de uma área core, de uma área fim, que precisa trazer aí conceito de inovação. Porque se ele estiver muito fixado na sua verdade, na sua forma de atuar, dificilmente ele vai conseguir ouvir o seu time e trazer aí a própria inovação que é tão falada dentro desse contexto. E aí ele impacta em outras habilidades, como orientação para servir, a parte de colaboração, a própria gestão de pessoas. Isso tudo gera um impacto bem forte, tá? E aqui eu trago para vocês, para a gente abreviar um pouco a discussão, como eu falei, é um desafio, tá? Falar em 45 minutos desse negócio de estratégia, que é um trem que eu gosto pra caramba. Mas, assim, para abreviar o olhar de mercado da nossa conversa de hoje, eu trago essa linha de pensamento, que é extraída do livro que eu comentei com vocês, tá? Que ele traz um formato aí de 2 modelos de poder, tá? Então, ele traz o modelo tradicional de posicionamento, que é importante deixar claro que no livro ele não coloca como um erro, tá? Seguir dessa forma. E ele traz um outro modelo de gerenciamento, mais na linha do que os autores chamam de um novo poder, que tem bem esse estilo aí das startups que a gente está comentando aqui, tá? É um recorte no modelo startup, eu acho importante deixar claro que essa metodologia de atuação das empresas que tem esse padrão, tão amplo, tem tanta discussão sendo feita, grandes companhias querendo trazer algumas formas de atuar de startup, mas precisa revisar a cultura. Então, assim, eu quero deixar muito claro que é um recorte de um universo
tremendamente complexo, que é o entendimento de uma startup quando a gente fala de transportar os seus valores para uma companhia tradicional. Não é uma coisa tão fácil de ser feita. Precisa de um grande engajamento da alta liderança e precisa de um engajamento da liderança tática, ali, o pessoal da linha de frente que vai direto com o colaborador na ponta. Então, é algo que envolve aí todas as frentes da empresa e demora anos aí para estruturar, tá? Mas voltando aqui para esse modelo tradicional, veja que tem aqui, que ele traz como forças motrizes desse estilo de gestão, né? A governança formal e o institucionalismo. Então, a competição dentro desse modelo tradicional, ela é fomentada, tem-se a exclusividade de informação e consolidação de recursos, confidencialidade e separação são características das relações dentro dessa empresa. A força intelectual, ela é por meio da expertise das pessoas e a especialização. E é valorizado dentro desse contexto a filiação de longo prazo, veja que a permanência aí. Por exemplo, mesmo que a participação no processo de decisão dentro da companhia seja pequena, mas nesse modelo de gestão, eles valorizam o tempo de casa, então são as empresas que fazem premiação por tempo de casa, por exemplo, aqui, né? Enfim, esse é o modelo tradicional. Já o modelo que ele traz como um novo poder, uma nova forma de atuar, para disseminar ideias e engajar pessoas de fato, predomina a governança informal, então é a tal governança em rede, né, onde as relações não necessariamente têm ligação com cargos, onde as decisões elas são tomadas por opção das pessoas, as pessoas se colocam à disposição para tomar decisão, então tem aquela coisa do enfrentamento, as pessoas têm um autogerenciamento, tá? A colaboração e compartilhamento do conhecimento é algo muito forte dentro dessa companhia, então são formados aí algumas práticas para que as pessoas dentro dos seus times possam compartilhar o conhecimento e também fora dele, quando a companhia tem uma maturidade aí bacana. É muito forte a transparência dos passos da companhia e é sim uma transparência radical. Isso é bacana porque é deixar claro, né, onde a empresa está, qual é a estratégia dela de expansão. Tudo isso é compartilhado com todos os níveis da empresa. O conhecimento é geralmente compartilhado com as pessoas, como eu disse, mas tem aí a cultura do fazer. Então, a gente quer fazer por nós mesmos. Então, a gente trabalha aqui com um multiplicador interno, a gente também trabalha com os projetos, os PMOs, onde as soluções e os produtos são criados internamente, até mesmo sistemas para gerenciar as ações dentro da área de pessoas. Essas companhias se utilizam, e assim, não é muito distante encontrar grandes planilhas de Excel automatizadas que fazem aí todo o gerenciamento das informações. Mas por quê? Porque eles querem compartilhar e criar recursos a partir da própria realidade. Dificilmente contratam aí outros stakeholders aí para apoiar nessa parte do fazer do dia a dia deles, tá? E a afiliação, ela é uma afiliação de curto prazo, mas a pessoa desse modelo de gestão, geralmente ela tem uma participação maior na empresa. Então, ela consegue flutuar em diversas áreas dentro desse modelo de gestão aí, tá? Vejam que são diferenças bem interessantes na forma de conduzir os negócios. Então, exige também, e trago, toda hora eu estou fazendo esse recorte, mas exige uma postura diferente desse gestor. E ainda de acordo com esse livro, ele apresenta aí 3 habilidades que eu trago para vocês, como eu disse lá, não são competências clássicas, mas são habilidades mesmo, formas de fazer que são cruciais na visão dessa teoria aqui para o gestor do novo modelo de poder, né? Então, essas são as 3 habilidades. No livro, vocês vão encontrar vários exemplos com figuras, personalidades, para trazer de uma forma mais sintética e mais clara quais são esses conceitos. Então, eu tentei resumir de uma forma que ficasse claro a partir das vivências da nossa realidade no mundo corporativo, tá? Então, ele fala que é importante que esse gestor ele tenha uma conduta de sinalizar. Aqui, ele se utiliza da comunicação para sinalizar a importância das pessoas no processo de gerenciamento de resultados. E como que ele faz isso? Ele enaltece o poder de cada um da sua equipe dentro da meta macro do planejamento estratégico. Então, veja que é mostrar para as pessoas o que ela faz dentro do contexto macro do planejamento estratégico.
Dentro das companhias, eu tenho vivenciado isso bastante numa companhia de tecnologia, a gente fala de OKRs, né, que são os novos formatos de metas. Então, é importante que essas pessoas, eles olhem a meta corporativa, a meta do planejamento estratégico, mas onde ele, dentro do que ele faz, que é uma pontinha de um todo, ele se encaixa. E essa é uma habilidade fundamental para o gestor, é fazer com que as pessoas se encontrem dentro da macroestratégia. Tá? E ele faz isso por meio da comunicação, então traz esse conceito do sinalizar. Estruturar. A partir do reconhecimento das pessoas e o poder de entrega de cada profissional, ele precisa estruturar práticas que permitam a participação das pessoas e que fortaleçam a interdependência delas na solução de problemas e criação de novas possibilidades. Aqui é mais complexo do que o sinalizar, tá? Mas ainda é uma competência super possível de ser desenvolvida. E aí eu quero estimular o pensamento de quem está nos ouvindo, se olhar lá para aquelas 10 competências do profissional do futuro, você consegue ver que elas servem aqui como pano de fundo para tudo isso que a gente está falando quanto habilidades cruciais desse novo modelo. E por fim, a gente tem o moldar, que é como o líder determina as regras gerais aí para o atingimento dos resultados. Então, qual a direção que o grupo ou a companhia está caminhando e onde eles querem chegar. Então, é como colocar realmente numa forma tudo que está sendo feito e mostrar para esses colaboradores e onde a gente vai chegar a partir disso, tá? E aqui, ainda, novamente, faço uma nova provocação. Como que a gente está desenvolvendo a nossa liderança para esse novo modelo de poder, né? E estamos considerando essas habilidades estratégicas que são necessárias para o negócio, ou a gente está apenas desenvolvendo soluções baseadas no modelo tradicional de educação corporativa? E aí, quando eu falo isso, são aqueles programas de treinamento, os famosos PDLs, né, os programas de desenvolvimento de líderes, que a gente fala a mesma coisa, só que de forma diferente. Por exemplo, a gente coloca os conceitos que vários gestores já ouviram por diversos anos, principalmente aqueles que estão muito tempo com a gente, mas a gente coloca algumas coisinhas diferentes. Aí a gente coloca uma gamificação, um quiz, enfim. Não digo que isso não seja necessário, tá? Mas eu quero provocar o RH a pensar qual o impacto da nossa formação, da nossa capacitação desses líderes dentro da atuação deles no negócio. Então, quais competências de fato precisam ser desenvolvidas? Veja que aqui a gente tem três possibilidades de começar a olhar para esse gestor, para que ele se sinta mais fortalecido diante dos desafios que ele tem enfrentado. Então, é esse o olhar e essa é a provocação que eu faço aqui para os profissionais de recursos humanos, tá? E ali embaixo no slide vocês podem ver o nome do livro, é tudo isso mesmo como eu falei, que é uma fonte muito bacana de consulta, tá? E agora, depois dessas diversas provocações das RHs, eu entro na evolução do nosso departamento, de fato. E por que a gente precisa ampliar o nosso mindset de conhecimento do negócio. Aí a gente tem aqui como que o RH foi se estruturando ao longo dos anos. Eu não trouxe as datas, mas só para a gente ter uma ideia do quanto a gente cresceu e o quanto a gente ainda precisa se desenvolver dentro do último modelo estabelecido, que é o RH 5.0, que eu vou falar para vocês. Mas a gente tem lá, algumas companhias ainda trabalham com o modelo de RH 1.0, que é aquele RH voltado para processos. A gente está falando do nosso clássico departamento pessoal, tá? Existem companhias, principalmente nesse cenário de pandemia, que é uma pena, que estão reduzindo as áreas de gestão de pessoas que lidam com as frentes de desenvolvimento, recrutamento e seleção de qualidade, clinicultura, que são frentes que lidam direto com as pessoas da companhia, e estão mantendo apenas as áreas que lidam com processos. Aqui é um retrocesso dentro da evolução da área de RH, num contexto de crise, que não é uma medida muito acertada, diga-se de passagem, porque a gente precisa, dentro desse contexto de crise, que não tem data ainda para se concluir, infelizmente, a gente precisa inovar, né, e pensar diferente. Então, a gente precisa de um RH mais estruturado aí em visão do negócio, em pessoas, para poder apoiar a liderança nesse suporte aí desse contexto. E o RH de processos, ele não é esse profissional, ele é um profissional voltado realmente para a legislação. A gente teve o RH 2.0, que é um RH que olha para a gestão dos processos. Então, não é uma gestão ainda de pessoas, é uma gestão de processos. Com o passar do tempo, a gente conseguiu gerenciar bem os processos, percebe que a liderança precisa ser desenvolvida, a gente precisa trabalhar algumas competências, porque as pessoas
estão querendo contribuir mais no processo de alavancagem de alguns resultados. E aí a gente começa a olhar para a gestão de pessoas. É quando o RH começa a desenvolver essas frentes que grande parte dos profissionais adoram atuar, né? Que são as frentes de clinicultura, que são as frentes de desenvolvimento, são as frentes de performance, aonde a gente começa a olhar para as pessoas como realmente peças fundamentais geradoras de resultado. E aí a gente tem o RH 4.0, que é o RH que lida aí com a liderança, que ele traz esse conceito da liderança e ele está muito voltado na era digital. Muitas companhias estão falando desse modelo de RH, que é super bacana. Grande parte das companhias brasileiras ainda estão aqui nesse modelo 4.0, que é super assertivo, veja que ele passa aí por essa evolução. Mas quando a gente fala do digital, a gente não está falando de digitalização de processos, a gente está falando de cultura digital. Então, a gente está falando que a gente vai trazer as metodologias ágeis para a gestão do negócio. Então, eu estou falando de reuniões em modelos de Scrum, a gente está falando de criar aí soluções a partir de Design Thinking, que são metodologias que trazem agilidade, que têm mostrado um grande resultado dentro dos projetos nas companhias. Esse RH, ele começa a se apropriar disso também para desenvolver a liderança e para desenvolver as próprias soluções dentro da área, tá? E aí, eu sigo com vocês no modelo proposta hoje, que é o RH Business Partner, tá? Que é o RH 5.0. Aqui, nesse modelo, a área ganha uma participação maior frente às áreas core do negócio. Então, a gente começa a participar mais das reuniões estratégicas dos clientes. Quando eu falar cliente, tá, gente, é já um vício de business partner. Quando eu falo cliente, são as áreas do negócio mesmo, é ir no financeiro, é ir numa área de design de thinking, é numa área de clientes, é ir numa área do próprio produto. Então, a gente participa mais dessas reuniões, onde nem sempre esse RH ele vai participar falando ativamente de alguma coisa de gestão de pessoas. Não, ele vai simplesmente participar de forma passiva, mas com o objetivo de conhecer quais são os desafios enfrentados na ponta da empresa. Então, quando eu penso num profissional BP, né, no profissional Business Partner, é interessante porque me vem muito na cabeça o modelo do BSC, o Balance Scorecard. Tá? E aqui eu quero deixar claro, eu não estou querendo limitar a visão do papel do RH BP, tá? Mas eu quero apenas trazer para a consciência, de uma forma mais tangível, a nossa atuação como BP dentro das companhias, a partir dos 4 pilares do BSC. E aí, quais são esses pilares? Né? A gente tem dentro da estrutura da ferramenta do Balance Scorecard, que é uma ferramenta de gestão estratégica, a gente tem as 4 frentes, a dimensão financeira, a dimensão de clientes, a dimensão de processos internos e a última de aprendizado e inovação. Trazendo isso para a nossa atuação como RH parceiro do negócio, dentro da dimensão financeira, penso eu que é um conhecimento aprofundado em remuneração e metodologias de metas e resultados da companhia. Então, como a minha companhia cresce, como ela ocupa a fatia de mercado, como é composto aí o resultado do acionista, como que é composto o resultado de um estatutário, é importante que esse RH ele comece a falar sobre isso e entender acerca disso, porque os desafios dos gestores estão principalmente fundamentados a partir de metas financeiras. Então, ele precisa, quando a gente fala de um RH que conhece remuneração, um dos nossos papéis como business partner é designer organizacional. O que é o designer organizacional? Eu vou trazer para vocês aqui no finalzinho da apresentação um livro que eu fiz a formação com o Marco Ornelas, que é um cara bem bacana que fala sobre essa questão do RH como designer. E dentro dessa ideia, a gente começa a apoiar o gestor na composição dos próprios times. Então, por que você quer colocar um perfil de analista dentro de um contexto que anteriormente era assistente? A partir de qual perspectiva? Então, o RH, ele consegue olhar para isso, olhando ali na parte de remuneração, onde que esse cara vai impactar no meu orçamento. Então, é uma dimensão financeira. Dentro da dimensão de clientes, o business partner ele tem que proporcionar produtos de qualidade, com foco na necessidade do cliente. Então, assim, sai aquele RH que começa a desenhar soluções de gestão de pessoas, treinamentos, práticas, reuniões, ferramentas de gestão, de gerenciamento de resultados, tudo de porta fechada. Ele agora olha para o conhecimento do mercado, do negócio, e ele olha para as necessidades emergentes do cliente.
Então, ele traz soluções a partir disso também olhando custo e benefício. Então, o que a gente pode fazer dentro de casa? Quais são os recursos que a gente tem? Tudo isso para gerar o maior engajamento do cliente com as ações em gestão de pessoas. Dentro dessa perspectiva, a gente trabalha aí os processos internos. Então, é muito importante que esse profissional que decida ter uma atuação business partner, ele tenha conhecimento pleno dos processos de gestão de pessoas da companhia. Então, ele precisa ter um banho de loja mesmo das áreas especialistas quando ele vai para essa frente e conhecer todos os subsistemas de RH. A gente está falando de um profissional sênior, tá? Em RH. E aí eu vou falar isso mais para frente um pouquinho. E dentro da ideia de aprendizado e inovação, proporcionar ações que fortaleçam o enriquecimento do capital intelectual e traga condutas e práticas de inovação para as áreas fins. Então, a gente precisa enriquecer o capital intelectual da companhia, ok? Esse é um dos nossos grandes desafios. E aí, para resumir tudo isso, né, porque a atuação é muito bonita, ela é extremamente estratégica, eu sou muito fã deste modelo e fico à disposição aí por meio do pessoal da escola para contato, para a gente falar um pouquinho mais sobre. Mas, resumindo as premissas deste modelo, o nosso papel principal é acompanhar a liderança em ação. Então, a gente participa, sim, das reuniões de negócio. Ah, mas vamos falar uma coisa que o RH nem entende, não tem problema. Ele vai fazer pesquisa, ele vai entender o que é EBITDA, qual que é o impacto do EBITDA, como a gente alavanca a PLR. Ele vai entender essas coisas, ele precisa para poder discutir as ações de fato, que o gestor olha e fala assim, caramba, o RH trouxe uma solução que mexeu no meu orçamento, minimizou o meu custo, ou mudou o resultado da companhia, as pessoas estão produzindo diferente porque trouxeram uma solução, enfim, a gente precisa participar dessas reuniões. Então, a gente vem aqui com essa ideia do designer organizacional, então o RH ele atua elaborando diagnósticos, é o que mais a gente faz dentro do conceito do BP, tá? Para eu provar que, para o gestor, que eu tive um entendimento do negócio dele, que eu desenhei uma solução acertada para a necessidade do momento dele, eu preciso provar. Então, eu preciso provar por meio de ferramentas diagnósticas que tragam números que evidenciem aquele apontamento que a gente está fazendo numa conversa. Então, a gente faz muito diagnóstico, a gente usa SWOT, a gente usa 5W2Hs, a gente usa várias ferramentas para poder trazer a conhecimento do gestor de uma forma tangível o estado atual da equipe e dos resultados dele. A gente tem aí uma atuação onde mesclamos um perfil especialista e um perfil generalista. Então, ele é um profissional, o BP, que precisa ter passado pelas principais áreas da companhia, dentro de RH. E aí, aqui, cada qual a seu modelo, deixo aí para vocês pensarem, mas quais são as áreas de RH, os subsistemas de RH mais complexos na sua companhia, que para sair alguém para atuar nesse modelo BP, ele precisaria sair. Tá? E aí as outras, onde ele não é tão especialista, é fazer um plano de desenvolvimento com esse profissional para que ele busque esse conhecimento. Tá? Então, isso é super importante. Eu trouxe aqui para vocês uma frase que eu gosto muito do Marco Nelas, está no livro que eu vou recomendar para vocês, onde o profissional business partner ele trabalha na ponta e em linha com as estratégias, olhando para o presente, para o futuro, para fora e para dentro da companhia, interpretando e desenhando cenários e usando ferramentas, desculpa o erro aqui, de design. Quais são essas ferramentas? Empatia, colaboração e experimentação. Quem conhece a metodologia de design thinking sabe do que eu estou falando. Essas são etapas para a gente desenhar uma nova solução. E o profissional BP, com essa linha de design organizacional, ele se utiliza dessas ferramentas. E aqui, para as minhas considerações finais, que eu considero super importante. É possível, sim, desenvolver esse modelo em profissionais que têm uma estrutura de RH mais enxuta. Eu vejo que essa, aí é a minha percepção, tá? É uma tendência. Hoje, esse modelo ele está em grandes companhias, mas as menores vão perceber o quão assertivo é este modelo, porque eu tenho um profissional que entende um pouco de tudo e que olha para as necessidades do cliente. E aí, se eu não tenho braços internos nas áreas especialistas, mas pelo menos esse profissional ele tem uma autonomia para buscar no mercado soluções que possam suprir a necessidade da companhia quando ele não é o braço. É importante deixar claro que esse profissional é um profissional senior, ele não é um profissional júnior. Não adianta você querer implantar um modelo desse dentro da empresa e trazer um analista júnior, um assistente júnior da área de recursos humanos. Não.
é um profissional que passou por diversas frentes do RH, diversos subsistemas. Então, ele tem propriedade quando a gente vai falar de legislação, ele tem propriedade quando a gente vai falar da implantação de um LMS, de uma universidade corporativa. Ele é um cara que já vivenciou esse tipo de coisa. Então, é importante que você traga um profissional sênior. Esse profissional, ele não é um cara que vai operacionalizar processos. Geralmente, a gente tem sempre, o próprio BP, a gente tem uma assistente que faz os processos mais burocráticos, operacional. A gente é linha de frente, é estar com gestora, é diagnosticar, é apresentar soluções. Nós somos realmente o olhar estratégico do RH para a necessidade do negócio. Então, não adianta acreditar que o BP ele vai sentar para fazer seleção, tá? Recrutamento e seleção. Ele até pode apoiar num processo de recrutamento e seleção quando a gente fala de uma vaga muito estratégica para a companhia, onde o gestor da posição ainda está inseguro no perfil. Então, o BP ele pode ser um complemento da área de seleção, mas ele não pode ficar operacionalizando, senão ele foge do perfil estratégico. E esse é um grande desafio desse modelo, porque a gente tem várias teorias aí no mercado acerca de como implantar a área de business partner, mas não existe um modelo único e certo. Então, eu acredito muito nesse trabalho, e a gente na Escola para Resultados a gente tem, que é um trabalho de consultoria, que é olhar para o teu negócio, olhar para a tua estrutura e ver o que de fato a gente consegue implantar dentro da tua realidade. Isso é muito importante. A gente faz benchmarking? Sim, a gente faz. Mas existem coisas que a gente precisa avaliar dentro da nossa realidade, que não adianta trazer um modelo que está legal no mercado, está super em alta, mas que quando eu trago para cá, ele não funciona. Então, é muito bonito de se ter, de se falar que tem, né? Mas não é bonito de se ter. Bem, e aí eu trago para vocês 3 literaturas. Quando a gente fala de RH e estratégia, a gente fala de Dave Urich, então não podia deixar de trazer esse livro extraordinário, que traz aí o modelo Business Partner de uma forma ampliada. Esse da Ana Carla é muito simples, é um livro bem didático, super recomendo, li recentemente, traz aí uma experiência dela compartilhada na implantação desse modelo numa companhia, é bem legal. E aqui é um livro com um olhar mais ampliado, né, que é o do Designers para o Novo Mundo, onde o Marco Ornelas traz aí o RH como designer organizacional, mas ele não vai trazer ferramentas, ele não vai trazer formas, ele vai trazer mindset. Então, é um livro muito legal para trabalhar o mindset da área de gestão de pessoas. E aí, com isso, eu finalizo minha apresentação, a minha conversa aí também vai para o podcast com vocês sobre esse desafio nosso, né, de ser um RH estratégico, suportando a liderança nos desafios que ela tem no mercado. Você conseguiu fazer no seu tempo, explicar tudo direitinho, com conteúdo, para mim, enriquecedor. Anotei várias coisas aqui e construir 3 perguntas com tudo que você comentou, né, de forma aí brilhante, né, e objetiva. Eu coloquei 3 palavras-chave aqui, 3 ou 4, né, orientação para resultados, né. Hoje todos nós, dentro do cenário que a gente está hoje, a gente está buscando um resultado, o melhor resultado possível dentro da realidade, dentro do que o universo nos permite. O RH tem que entender isso e nos ajudar como alavanca. Falou muito da questão da inserção da tecnologia. A tecnologia está aí. Nosso setor, principalmente hotelaria e turismo, negligenciou isso, né? E agora está correndo atrás. E ela vem como uma alavanca para 2 coisas importantes no nosso mundo atual. A multifuncionalidade. Hoje o profissional ele tem que ser multifuncional. E também, né, com relação a capacitação, né? A questão do generalismo, né? Hoje um profissional, não adianta ele falar, eu sou um grande recepcionista ou sou um chefe de recepção, ele tem que entender de tudo, de todas as áreas, ele vai ser cobrado, falando da hotelaria e turismo, dentro dessas novas responsabilidades. E quem fechar os olhos a isso, com certeza, o nível de empregabilidade dele vai cair. Eu acho que você falou muito bem nesses quesitos. E aí eu queria colocar as perguntas, né? Que eu anotei aqui, espero que você consiga aí nos responder. Bom, o cenário é desafiador, né? A gente vive uma segunda leva de contaminação e dentro da experiência que você está tendo, conversando com empresas, orientando empresas, o que essas empresas estão adotando como medida para sobreviver diante de tanta incerteza nessa área de recursos humanos? Legal, legal.
Eu vou me apropriar aqui de uma frase do Peter Drucker, tá? Para responder mais ou menos, dar uma introdução à minha resposta. Que o maior perigo para as organizações em tempos de turbulência não é a turbulência em si, mas é agir com a lógica do passado. Então, a partir desse pressuposto, as empresas elas estão encontrando como saída, dentro das minhas conversas do Jefferson, que a possibilidade de sobrevivência e também de alavancar seus negócios dentro desse contexto é trazer o conceito de inovação cada vez mais forte para dentro da companhia. E como que a gente faz essa inovação? E aqui respondendo, os profissionais de RH sabem, a gente está ouvindo muito falar sobre diversidade, né? E a própria Accenture, ela fez uma pesquisa em 2019 bem bacana sobre a questão da cultura inovadora. Como se faz para ter uma cultura inovadora? E uma das respostas é investindo em diversidade, pessoas diferentes que possam contribuir com novas ideias para a alavancagem de resultados e de negócios. Então, o que eu posso te dizer é que a inovação a partir de pessoas diferentes dentro dos negócios é uma das saídas para a gente lidar com todas aquelas frentes do mundo VUCA. Legal, super interessante. É verdade, né? Eu acho que uma equipe, um time, um grupo diversificado, né? Não é só aquele seguidor de ovelhas, né? Tem um líder lá e as ovelhinhas seguindo, né? Isso é muito perigoso para as empresas. E muitas das vezes os RHs, os gestores, eles buscam isso, né? Para ter menos atrito, conflito, né? Discussões. Mas é um grupo multifacetado, com comportamentos, atitudes, estratégias, culturas diferentes, é muito enriquecedor para o crescimento da companhia. Outra pergunta, a partir desses conceitos, né, de inovação, qual o maior desafio dos profissionais de estratégia do negócio e de pessoas? Né? Como se aplica isso na inovação e estratégia para o negócio e para as pessoas? É interessante porque quando você falou dos desafios, né, dos profissionais de estratégia, a gente tem que ir um pouquinho antes e focar ainda mais em pessoas. Eu li na revista Exame, se eu não me engano, é a revista de maio do ano passado, eles trouxeram uma reportagem elencando que o maior desafio das companhias, principalmente no contexto que nós estamos vivendo, é manter seus colaboradores engajados. Então, nessa perspectiva, eu reforço que esse webinar que a gente está falando hoje sobre o RH de uma forma mais estratégica, é urgente que a área de pessoas se aproprie mais do negócio e as áreas de negócio se apropriem mais de pessoas. Essa troca, ela sempre foi importante, mas agora ela é crucial. Então, assim, capacitar o RH para ter uma postura mais ativa, mais estratégica no desenvolvimento de soluções é urgente. E tão urgente quanto a capacitação dos gestores para que eles façam a manutenção e o engajamento do capital intelectual da companhia. Porque é a única forma de a gente conseguir sobreviver a esse contexto e manter aí uma cultura de diversidade e de inovação. Legal. E a pergunta que sempre as pessoas nos fazem, né, quando a gente trabalha com consultoria, fala, não, mas essas culturas são para as grandes empresas, né? Lá para as multinacionais em hotelaria, no segmento de tecnologia. Na sua opinião, como que a gente consegue mudar esse mindset nas pequenas e médias empresas? Você já antecipou a resposta quando você diz assim, olha, a gente vai precisar de um profissional que seja multiprofissional, na verdade, né? Que ele atue em outras frentes, em diversas frentes. E quando a gente está falando de um RH, onde ele tem um domínio maior de todos os subsistemas e um conhecimento do negócio, é a mesma coisa. É um profissional que ele vai precisar ter maior conhecimento, mas que ele vai... a empresa ganha muito no sentido de quadro, no sentido de atuação. Então, eu não vejo como difícil trabalhar o mindset. O que a gente precisa é que nesse modelo, onde existe a descentralização, a gente precisa trabalhar o mindset da alta liderança para ter aí um poder descentralizado. Então, é um RH que ele vai ter mais autonomia de flutuar entre as áreas do negócio. Ele é um RH que ele não tem todas as respostas, ele é um RH que ele é muito mais investigativo, no sentido de que para ver o que ele quer, o que ele pode contribuir. E isso requer uma postura de humildade. É muito interessante porque assim, a gente fala que as grandes têm, né, esse profissional, mas ele é tão assertivo e eu vejo ele tão encaixado como um modelo
que traz vários benefícios às empresas de pequeno e médio porte, porque a atuação dele para conhecimento do negócio é muito mais fácil quando você tem uma empresa muito grande, onde ela é muito complexa. Por exemplo, uma empresa que cresce por aquisição, para você entender todo o funcionamento dela, demora um bom tempo. Então, esse RH ele tem mais tempo para maturar o seu conhecimento. Numa empresa menor, ele tem mais fácil acesso às áreas, ele tem mais fácil acesso aos resultados da companhia, ou pelo menos poderia ter. E aí ele tem uma atuação mais assertiva. Eu vejo como muito mais tranquilo, apesar de não ter, do que difícil, vamos dizer assim. É trabalhar o mindset da alta gestão. Muito legal, Cibele. Para a gente respeitar o tempo de todos, né? Temos ainda 2 minutos. Eu queria só dar 2 recadinhos finais e deixar você fazer uma finalização. Primeiro, gente, a escola, né, fez o primeiro, vamos dizer assim, kickoff do ano agora, né, com esse novo projeto Degusta. Todos os meses a gente vai contribuir com um webinar, um debate sobre temas que estão, né, aí pipocando na nossa realidade, dentro do nosso setor e fora do nosso setor. Acho que também nós temos responsabilidade de trazer conteúdo e informação nova para que a hotelaria mude. Nós vamos continuar com o nosso cronograma de formação, os nossos cursos híbridos. Eles estão a partir de março, né, sendo colocados no ar. Então a gente tem agora nesse mês de março o nosso curso de RM com a Valéria Fenato, né, acontecendo no dia 19 e 20, a semana que vem, de forma híbrida, né, são 2 dias de muito conteúdo, um RM avançado para quem quer se aprofundar nesse tema e aprender um pouco mais. No mês de abril, nós temos um tema de governança, né, gestão na área de governança. Então, a Ariadne, uma profissional que também está há muito tempo na hotelaria, né, ela vai ensinar um pouquinho sobre quais são as técnicas, quais são as formas de gerir uma área de governança dentro do mundo atual e com todas as regras de protocolo. Né? Claro, ela vai tocar sutilmente sobre os protocolos, ela vai falar muito mais sobre liderança e gestão e organização dos departamentos. Então a gente tem esse calendário aberto disponível no nosso site, escolapraresultados.com.br. Também no site vocês vão encontrar 5 ou 6 EADs, são cursos mais rápidos, de 4 a 5 horas, em que você pode se especializar ou se introduzir em conceitos como gestão de delivery, introdução à gestão financeira, né, governança, protocolos. Então você pode também ali na plataforma, dentro do seu tempo, seu momento, fazerem os cursos. E como a Cibele falou, as nossas consultoria em companies, ou seja, onde a gente consegue desenhar projetos, treinamentos, formações dentro da realidade, da cultura, dos valores, do propósito das empresas que estão querendo ali aplicar algum tipo de formação. Então, queria agradecer, muito obrigado a todos pela presença. Como eu comentei no início, nós vamos colocar esta gravação, seja no YouTube ou no podcast, daqui a 10 dias. Tem um protocolo no podcast para você colocar na plataforma, então a gente vai respeitar esse protocolo e colocar os vídeos disponíveis. Então, quem quiser depois acessar, replicar, passar para as pessoas, né, para os seus amigos, né, conhecidos, um pouquinho mais sobre essa questão de business partner na área de recursos humanos. Acho que é importante a gente provocar essa mudança. Então, a gente vai comunicar a todos os inscritos na plataforma que se inscreveram para assistir o curso agora, que ele vai estar no ar. Então, façam isso, repliquem e nos ajudem a melhorar o nosso setor. Eu acho que a gente está precisando ter pessoas com uma cabeça diferente, com uma mentalidade diferente, porque aí os resultados, né, a criatividade vem, a inovação vem e os resultados virão com ela. E aí a gente pode, né, mudar uma área que às vezes a gente reclama, as pessoas reclamam, mas o investimento é muito pouco, principalmente nas pessoas. Então eu queria agradecer em meu nome, em nome do Peter, em nome do Daniel, que são os outros 2 sócios da escola, a participação e a presença de todos vocês. Cibele, pode encerrar, por favor. Bem, eu sou grata aí por inaugurar esse projeto do Degusta dentro da Escola para Resultados. Agradeço a atenção de todos. Me coloco aí à disposição aos diversos profissionais que aqui estão, me procurarem aí no LinkedIn, nas redes, e a gente vai compartilhando conhecimento. Tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado pela participação de todos. Até mais.